Vamos lá, gente, para mais uma aula de função do segundo grau. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com coordenadas do vértice e com os gráficos da função do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Para entender primeiro o que é a coordenada do vértice, precisamos entender o que é o vértice de uma parábola. Então vamos colocar uma parábola e entender o porquê que aqui na parábola a gente não fala de crescimento e decrescimento como a gente fala na da função do primeiro grau. Lembra que lá na função do primeiro grau, a gente trabalha com o gráfico verificando se ele é crescente ou decrescente. A gente verificou na aula anterior que aqui a gente trabalha com a concavidade, para cima e para baixo. Mas por que isso? Porque no gráfico da minha função do segundo grau ocorre os dois fenômenos, o fenômeno do crescimento e o do decrescimento. Como assim? Uma parte desse gráfico ele é decrescente. Repare que aqui a minha função ela está decrescendo. Chega em um determinado ponto, essa função ela começa a crescer novamente. Então, no meu gráfico tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o crescimento e o decrescimento. Então, por isso que a gente não fala de crescimento e decrescimento, a gente fala de concavidade, certo? Mas aí o que foi que eu falei? Que tem um determinado ponto onde a função volta a crescer. Esse ponto onde há mudança no trajetória do sentido da parábola, esse ponto nós chamamos de vértice. Então, o que é o vértice? É o ponto da parábola onde há uma mudança no sentido de sua trajetória. Ou seja, estava decrescente, passou a crescer. Se tivesse crescente, passaria a decrescer. Beleza? Esse vértice, como qualquer ponto dentro da parábola, é feito com coordenadas. Uma coordenada que é um valor em x e um valor em y. Pelo fato dessa coordenada ser no vértice dessa parábola, nós chamamos isso de coordenadas do vértice. E esses dois valores aqui de x e de y tem uma fórmula associada a ele, que é o quê? Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Beleza? Então vamos aplicar essa fórmula aí para encontrar as coordenadas do vértice de uma parábola, de uma função do segundo grau. Primeiro vamos verificar como é que a gente vai aplicar essa fórmula, depois nós vamos ver uns probleminhas. Porém, quando a gente chegar no probleminha, a gente vai se debater com a palavra máximo e mínimo. Quando a gente estiver trabalhando com a função do segundo grau e a gente se bater na pergunta com essa palavra máximo e mínimo, 99% das vezes trata-se de uma coordenadas do vértice. Ou seja, esse máximo e mínimo tem a ver com x e com y? Não, esse máximo e mínimo tem a ver com a concavidade da parábola. Se essa concavidade for para cima, esse ponto aqui, ele é ponto de mínimo. Se a concavidade for para baixo, esse ponto aqui é ponto de máximo. E aí, quando for mínimo, os dois valores é mínimo, tanto x quanto v, ou quanto y. Quando for máximo, tanto x quanto y também serão máximos. Ou seja, o máximo não é o x e o mínimo y, ou vice-versa, não. Máximo e mínimo tem a ver com a concavidade. Então, quando for para cima, os dois pontos é ponto de mínimo. Quando for para baixo, os dois pontos é ponto de máximo. Mas atento a essa palavra. Apareceu no problema máximo, a gente já sabe que é coordenadas do vértice quando for uma função do segundo grau. Beleza? Vamos verificar como é que a gente vai trabalhar com essa fórmula. Então, vamos calcular as coordenadas do vértice de todas essas funções aí. Beleza? Então, vamos lá. A primeira função, eu tenho aí x² mais 4x menos 5 igual a 0. Então, a primeira coisa é identificar o valor de a, b e c. Então, a menos 1, b4, c menos 5. Então, a fórmula de x do vértice menos b sobre 2a. Então, a é menos 1, o b é 4. Então, fica menos 4 dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Quer que eu faça aqui agora? Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 2 vai dar 2 positivo. Vou para o y do vértice. Aí no y vértice tem esse deltazinho. E esse deltazinho é o quê? Esse delta é o mesmo delta que a gente utiliza na fórmula de Bhaskara. É o mesmo discriminante, que é b² menos 4ac.
Então, vamos lá calcular o valor de delta, que é b quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 5. Beleza? Substituindo aqui, e aí agora eu vou fazer a conta. Menos com menos mais com menos menos. Então, essa conta aqui, ela vai dar quanto? Ela vai dar menos 20. E essa conta aqui vai dar quanto? Vai dar 16. Então, eu fico com 16 menos 20, vai dar igual a menos 4. E aí, agora, na hora que eu for substituir na fórmula, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu tenho esse menos do valor de delta e tenho esse menos da fórmula. Beleza? Um outro detalhe importante. Quando a gente calcula que está usando a fórmula de Bhaskara, que o delta é negativo, a gente sabe que a gente encerra a conta. Por quê? Porque a gente não aplica a fórmula de Bhaskara quando o delta está negativo. O delta negativo significa que eu não vou encontrar a raiz da função, mas a coordenada do vértice sempre vai existir em uma função do segundo grau. Então, sempre numa função do segundo grau, nós temos o vértice da minha parábola. Beleza? Então, aqui vamos substituir o valor do menos 4. Então, vou ficar menos 1 menos do lado de fora do parêntese é da fórmula. O que está dentro do parêntese é do valor do delta. E aí, eu faço o jogo de sinal aqui. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 dividido por menos 4 vai dar igual a menos 1. Então, a minha coordenada do vértice é 2 e menos 1. Beleza? Vamos para a letra B. Então, identificar o valor de A, B e C. A1, B2, C, menos 3. Vamos calcular o x do vértice. Menos B sobre 2A. Então, B é 2, A é 1. Então, fica menos 2 dividido por 2, que vai dar igual a menos 1. Y do vértice, vamos calcular o delta. B quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. O valor de B é 2, o valor de A é 1, o valor de C é menos 3. Novamente, ó, tenho que ficar aqui menos com menos vai dar mais. Então, essa conta aqui vai dar mais 12. 12 positivo. Essa conta aqui vai dar 4. Então, fico com 4 mais 12. 4 mais 12 vai dar igual a 16. Substitui lá. Então, eu vou ficar com menos 16 dividido por 4 vezes A, que é 1. Menos 16 dividido por 4, eu vou ficar com menos 4. Então, eu vou ficar aqui com menos 1 e menos 4, a minha coordenada. Beleza? Vamos para a letra C. Então, o valor de A menos 2, B menos 1, C menos 3. Vamos lá calcular o x do vértice. Menos B sobre 2A. O valor de B é menos 1. Novamente, tomando cuidado. Esse menos que está fora do parêntese é o menos da fórmula. O menos dentro do parêntese é do valor de B. Então, menos 1 dividido por 2 vezes A, que é menos 2. Aqui eu vou ficar com menos mais. Então, vou ficar 1 sobre menos 4, que dá menos 1 quarto. Y do vértice, vamos calcular o delta. B quadrado menos 4AC. O valor de B é menos 1. O de A, menos 2. O de C, menos 3. Sempre fazendo o jogo de sinal primeiro. Menos com menos mais com menos menos. Então, essa multiplicação aqui, ela vai dar negativa. Então, vou ficar menos 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Menos 24. Aqui eu tenho um número negativo elevado a um expoente par. Ele fica positivo. Então, isso daqui vai dar igual a 1. Então, vou ficar com 1 menos 24, que vai dar igual a menos 23. Então, novamente, tomando cuidado, o que é que vai acontecer? Na hora de eu substituir, né? Tem o menos do delta e o menos da fórmula. Beleza? Então, aqui eu vou ficar igual como ficou em cima. Menos 23 dividido por 4 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ficar 23 dividido por menos 8, fica menos 23 sobre 8. Então, a coordenada do vértice aí é menos 1 quarto e menos 23 sobre 8. Repare que essas três primeiras funções que nós vimos, elas estão todas completas, né? Já já a gente vai pegar uma incompleta e vamos ter alguns detalhes a falar sobre isso. Então, aqui outra completa, A, B, C. Vamos calcular o x do vértice, menos B sobre 2A. Então, vou ficar menos 2, novamente, fato que a gente já falou, dividido por 2 vezes A, que é 1. Menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 2 dá igual a 1. Y do vértice menos delta sobre 4A. Vamos calcular o delta, que é B quadrado
menos 4AC. Então, o valor de B é menos 2, vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. Então, aqui eu vou encontrar o delta 0. Então, vamos lá. Substituir lá, 0 dividido por qualquer coisa vai dar igual a 0. Então, aqui eu tenho 1 e 0, a minha coordenadas do vértice. Beleza? Vamos para a letra E. Repare como eu falei, a equação incompleta agora. Eu não tenho o valor de B, ela é incompleta em B. Substituindo o valor do x do vértice, então eu vou ficar menos B sobre 2A. Então aqui eu já sei que vai ficar 0 dividido por qualquer coisa, vai dar 0. E o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4A. O valor de delta é B quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então aqui eu vou ficar menos com menos mais, 0 ao quadrado vai dar 0. Então eu vou ficar 0, aqui é mais, desculpa, mais 324. Então vamos lá para a letra E. Agora a equação incompleta. Ela é incompleta em quê? Ela é incompleta em B. Beleza? Então tá aqui, ó, incompleta em B. Tranquilo? Então vamos lá. Calcular o x do vértice primeiro, menos B sobre 2A. Como B é 0, então 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Vamos lá calcular o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então aqui eu vou ficar com menos vai dar mais. 0 ao quadrado vai dar 0. Então vou ficar 0 mais 324, que dá 324. Substituindo lá, vou ficar com menos 324 dividido por 4 vezes A, que é 3. Menos 324 dividido por 12 vai dar igual a menos 27. Então vou ficar com 0 e 27. Detalhe, quando a equação é incompleta em Z, eu não preciso calcular o valor do x e do y do vértice. Por quê? Porque o valor do x do vértice sempre será 0 e o valor do y do vértice vai ser sempre o termo independente. Ou seja, quando é incompleta em B, eu não preciso fazer nenhuma dessas contas que eu fiz. Eu já sei automaticamente que o x do vértice vai ser 0 e o que o y do vértice vai ser o termo independente. Aí, quando eu falo o termo independente, é o C, é o número puro. Beleza? Vamos para a última. Eu tenho menos 3x ao quadrado mais x igual a 0. Então, ABC agora ela é incompleta em C. Beleza? Ela não é incompleta em B, ela é incompleta em C. Então, vamos lá. Então, tenho menos B sobre 2A, então vai ficar 1 sobre 2 vezes A, que é menos 3. Menos 1 sobre menos 6 vai dar igual a 1 sexto. Y do vértice, vamos calcular o delta, B quadrado menos 4A vezes C. Como C é 0, essa multiplicação segunda aí vai dar tudo 0. Delta vai dar igual a 1, então vou ficar 1 sobre 4 vezes menos 3. Menos 1 sobre menos 12, fica 1 sobre 12. Beleza? Aqui é 12. Tranquilo? Então essas são as minhas coordenadas do vértice. Feito isso, vamos para o nosso probleminha. Beleza? Então o que é que acontece? Eu tenho aí o nível reservatório da água, o nível Y varia com tempo T, contado em horas, a partir da meia-noite, conforme a função. Determine o instante que o reservatório atinge o nível máximo. Olha o que eu falei, atinge o nível máximo. Ele falou a palavra máximo. Então aqui, com certeza, trata-se de coordenadas do vértice. A gente precisa determinar se eu vou calcular o x ou o y do vértice. Como é que a gente faz isso? Fazendo a interpretação de texto. Nós sabemos aqui que esse f de x aqui, esse f de x é a mesma coisa que o quê? Que y. E y é o quê? Y é o nível da água. E esse t está no lugar de quem? Esse t está no lugar de quem? Do x. E esse t representa o quê? O tempo. Eu vou usar o x ou o y, e aí vamos reparar agora, ó. Ele está pedindo para determinar. Ele está pedindo para determinar o quê? É para determinar o quê? É para eu encontrar o quê? O instante. Esse instante, quando eu falo de instante, eu estou falando de quê? De tempo. Esse tempo está sendo representado por que letra? O t. Esse t está no lugar de quem?
do x. Então, significa que eu vou calcular o x do vértice. Então, repetindo, ó, vamos lá repetir a interpretação. Então, eu tenho aqui que esse y está no lugar, esse f de x é a mesma coisa que y, esse y é o nível e o t é o tempo. Ele está pedindo para determinar o quê? O instante. Mas não é um instante qualquer, é o instante que atinge o nível máximo. Então, quando ele atingir esse nível máximo, é porque o tempo também é máximo. Então, ele está pedindo para determinar o quê? O instante. O instante é o tempo é representado pela letra T. Essa letra T está no lugar do x, então significa que eu vou calcular o x do vértice. Que no caso é o T do vértice, que é menos b sobre 2a, o valor de b é 7,8, o valor de a, menos 1,3. Então, fica menos 7,8 dividido por menos 2,6, menos com menos é mais, efetua essa divisão, vou ficar com 3 horas. Beleza? Vamos para a segunda questão. Ele diz aí, o lucro em reais de uma empresa na venda de um determinado produto é dado pela função L de x, e aí ele deu a função, menos 2x ao quadrado mais 300x menos 16. E aí o detalhe importante, L de x é o lucro, e x é a quantidade de produtos vendidos. Ele está pedindo para determinar o quê? O lucro máximo. Esse lucro está onde na minha função? Está aqui na frente. Se ele está na frente, é porque esse lucro está no lugar do y. Se ele está no lugar do y, a gente vai calcular o quê? O y do vértice. Menos delta sobre 4a. E aí vamos calcular o valor de delta. Beleza? Então, delta aqui vai ficar b quadrado menos 4ac. O valor de b é 300. 300 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 16. Então, aqui eu venho menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. Essa multiplicação dá 128. 300 ao quadrado é simples, né? 3 ao quadrado dá 9. Eu tenho 2 zeros, eu duplico esse zero, ficando com 4 zeros. Então, eu fico com 90.000 menos 128. Dá 89.872. Substituindo, fico com menos 89.872, dividido por 4 vezes a, que é quanto? Menos 2. Essa conta aí fica 8.872 dividido por 8, que menos com menos vai dar mais. Então, isso daqui vai dar igual a 11.234. Beleza? Vamos para mais uma questão de coordenadas do vértice. Uma fábrica de equipamentos leve fez um estudo de sua produção e conseguiu uma fórmula cuja expressão é essa que está aí. 0,6n ao quadrado menos 120n mais 10.000. Para obter o custo C, então repare, o C é o custo. Em função de um número N de peças, então N é o número de peças. Nessa condição, o custo mínimo reais da produção dessa fábrica é. Ele quer saber o quê? O custo. O custo é representado por que letra? Por C. O C está no lugar de quem? O C está aqui no lugar do Y. Então, vou calcular o Y do vértice. Beleza? Calculando o Y do vértice, então menos delta sobre 4a, vou calcular o valor de delta. A é 0,6, B menos 120, C 10.000. Então aqui eu fico com... Aqui é fácil, ó. Corta esse zero, corre a vírgula. Eu ficaria aqui com essa conta com 4 vezes 6 vezes 1.000. Essa conta aqui, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1.000 vai dar igual a 24.000. Menos 120 ao quadrado, a mesma coisa. 12 ao quadrado, 144. Duplico o zero, fica 14.400. Essa subtração, eu fico com delta igual a menos 9.600. Substitui, tomando cuidado com o sinal. O menos de dentro, o menos fora da fórmula, ou fora do parênteses é da fórmula. Dentro do parênteses é do valor de delta. Menos com menos aqui vai dar mais, ó. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 6,4 vai dar 2,4. Fazendo essa divisão, eu vou ficar com 4.000, resposta letra B.